Se nós não crermos, não merecemos fazer parte. Se nós não tivermos coragem de agir de forma contrária, oposta a tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, nós não merecemos viver num ambiente de milagres. Nós não merecemos ver se cumprir na nossa vida. O natural nós fazemos, o sobrenatural Deus faz. Você pode melhorar seu casamento, você pode ser um marido melhor. Você precisa de Deus para ser um marido melhor? Em algumas situações sim, em outras não, só depende de tu. Você depende de Deus para ser uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor? Não. O inimigo é poderoso, mas o aliado dá de 10 no chifrudo. Que aliás, o único chifrudo que não tem mulher é o Satanás. Nem sei como é que ganhou o chifre. No vídeo de hoje, o pastor Cláudio Duarte vai mostrar a importância de se posicionar e se livrar do passado. Muitas vezes, nosso passado nos impede de crescer e de termos uma vida boa com Deus. Nesse vídeo, ele vai mostrar a importância de conseguir se livrar desse sentimento. Então veja o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Um homem entra no metrô em Nova York com seus 2 filhos. E assim que as portas do metrô se abrem, esses 2 meninos então começam a correr dentro do vagão, de um lado para o outro, batendo nas pessoas. E aquilo começou a incomodar os passageiros. O pai do menino estava sentado e não falava nada. E os meninos corriam para lá, corriam para cá, caíam em cima de um, caíam em cima de outro. E aquilo criou um mal-estar tão grande nas pessoas, que um homem resolveu abordar o pai e disse: você não está vendo o que os seus filhos estão fazendo? Eles estão nos incomodando. E o homem disse: eu não sei o que fazer, Senhor. Eu acabei de vir do hospital. E assim que os meninos receberam a notícia que a mãe deles morreram, eles ficaram desse jeito. E eu não sei o que fazer. Eles não estão conseguindo assimilar. E naquele momento, naquele vagão, os meninos continuaram fazendo bagunça. Mas a mente das pessoas mudou depois de saber o que estava acontecendo. Às vezes as coisas não vão mudar ao seu redor, mas elas podem mudar dentro de você. Por muitas vezes nós vamos ver situações extremamente desafiadoras, ambientes totalmente pessimistas, mas nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Para nós, o sol brilha sempre, porque Deus está no controle de tudo. Não permita com que a vista contamine a sua visão. Entenda que você vive na presença de um Deus de milagre, de um Todo-Poderoso. Aquele que há de vir virá e não tardará. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de mudar a sua história por causa de uma mente aprisionada, por causa de uma visão, extremamente limitadora. E eu quero compartilhar com vocês, é uma reflexão rápida. E eu preciso que você abra a sua Bíblia para nós iniciarmos. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, no verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Verso 2: porém um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E Eliseu disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Feche seus olhos por um momento. Senhor, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção.
nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero começar essa mensagem com aquilo que está acontecendo neste lugar. Nós vamos ver o estilo de vida que Eliseu resolveu viver, suas experiências exponenciais, extraordinárias, acima da média, é verdade. Mas ele deixa aqui um alerta para todos nós. Samaria estava cercada, uma situação que havia se agravado muito, mas muito. Num dos momentos o rei está passeando, está dando uma volta e ele encontra uma mulher que traz para ele uma questão pedindo ajuda. E ele diz: o que eu posso ajudar você? Como eu posso te ajudar? Todos nós estamos numa situação extremamente difícil. E ela disse: eu preciso da sua atenção. Está vendo esta mulher aqui que está do meu lado? Eu combinei com ela que nós comeríamos o meu filho ontem, e depois nós comeríamos o dela. Nós comemos o meu filho, e agora ela escondeu o dela, para que nós não comamos. Neste momento, o rei fica consternado, ele não sabe o que fazer, e era esse o ambiente que essa história está envolta. Um ambiente onde os olhares não viam saída, onde as perspectivas não eram boas. Mas neste momento uma palavra profética. Alguém vai se levantar para falar a favor do futuro. Alguém vai falar uma palavra extremamente oposta à realidade de tudo aquilo que está acontecendo. O profeta se levanta para profetizar, para dizer algo para o amanhã. Ele está guiado por Deus, e a mensagem é: amanhã, a esta hora, o alimento vai estar à disposição de todos, acessível a todos. E nesse momento, alguém da diretoria do rei, alguém da cúpula, não consegue enxergar isso. E Eliseu diz: assim diz o Senhor, amanhã, a essa hora, a comida vai estar disponível e acessível para todos. E este homem diz: ainda que o Senhor fizesse abrir janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu diz: por causa disso, você vai ver, mas não vai comer. Me parece que a Bíblia está dizendo que, se nós não crermos, não merecemos fazer parte. Se nós não tivermos coragem de agir de forma contrária, oposta a tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, nós não merecemos viver num ambiente de milagres. Nós não merecemos ver se cumprir na nossa vida. É o que ele diz para este homem aqui: eis que o verás com os teus olhos, porém disso você não vai comer. Se você não é capaz de crer, de acreditar que Deus vai fazer, vai realizar, você não faz parte, você não merece fazer parte disso. E o homem é colocado numa posição, certo? No momento em que a multidão descobre que a comida está disponível, e ele acaba morrendo pisoteado. Eliseu é alguém que vai nos dar uma grande lição, e é sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Alguém que foi capaz de entender que o impossível podia se tornar viável se Deus estivesse no controle. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você sonha para seu futuro, o que você pensa
para a sua vida profissional. Eu não sei qual é a sua realidade atual. Talvez, no olhar humano, ela seja extremamente desafiadora. Um ambiente praticamente sem saída. Mas eu queria lembrar você que o Deus que você serve é um Deus do impossível e Ele pode fazer. Você está num ambiente de milagres e nós estamos lançando uma palavra para o seu amanhã. E quem crê, viverá. É assim que funciona. Nós precisamos amadurecer. E é isso que eu quero conversar com você. No capítulo 19 de 1 Reis, Elias ouve uma palavra de Deus, que diz assim no verso 16: também a Jeú, filho de Nins, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Abel-Omeolá, ungirás profeta em teu lugar. Presta atenção, porque Eliseu está arando com os bois a terra de seus pais. Deus fala com Elias: vá até Eliseu e unge esse indivíduo, porque esse indivíduo vai ser profeta no seu lugar. Eu não sei o que Eliseu esperava da vida. Eu posso dizer para você, como muitos de nós não esperávamos que Deus fizesse na nossa vida o que fez. Só que Deus vai pegar um homem que andava atrás de bois, que seguia o caminho dos bois para arar a terra, e vai dizer para ele: agora você vai andar comigo, eu vou andar à sua frente, e você vai viver uma vida extraordinária. É a proposta. A proposta é sensacional, é verdade. Porém, ela vai gerar um nível de comprometimento. Ela vai gerar um nível de responsabilidade naquele que foi chamado, porque vida com Deus é parceria. Você faz o que pode e Deus faz o que você não pode. Quando nós entramos e temos um senso de responsabilidade de tudo aquilo que eu posso fazer, que a minha expertise, que o meu network, que a minha capacidade, que as minhas forças podem fazer, minhas mãos, eu faço. Mas aquilo que as minhas mãos não puderem fazer, o meu joelho vai tocar e as portas vão se abrir. O natural nós fazemos, o sobrenatural Deus faz. Você pode melhorar seu casamento, você pode ser um marido melhor. Você precisa de Deus para ser um marido melhor? Em algumas situações sim, em outras não, só depende de tu. Você depende de Deus para ser uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor? Não. Você depende de você. Ah, mas tem coisa que eu não consigo. E aí então, se você não consegue, bota o joelho e fala: Senhor, eu não consigo. Eu preciso que o Senhor entre com providência a meu respeito. Gerar um senso de responsabilidade traz para a nossa vida um ambiente de milagres. Nós precisamos montar um cenário para que o milagre possa acontecer. Está na hora de sairmos dos bastidores da vida e subirmos do palco dela e protagonizarmos nossas próprias histórias. Vivemos o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque isso é possível. E se é possível, eu quero viver. Ah, pastor, eu acho muito difícil. Depois que inventaram a frase, é difícil, nunca mais foi fácil. É difícil emagrecer, é difícil guardar dinheiro, é difícil estudar, é difícil, é difícil, é difícil. E quem conseguiu? Conseguiu por quê? Porque venceu, é difícil, porque era difícil para ele também. Ah, pastor, eu não quero ter filho, porque criar filho é difícil. A minha pergunta é: se seu pai pensasse igual a você, provavelmente você não teria esse pensamento. Ainda bem que ele pensou diferente, né? Então nós vamos dar uma olhadinha, porque Deus falou com Elias, e Elias vai lá agora e vai encontrar com Eliseu no campo. E o verso 20 diz assim: então deixou ele os bois,
correu após Elias e disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou as juntas de boi, os matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne, deu ao povo, comeram, se levantou, seguiu a Elias e o servia. Eu acho isso o maior barato. Elias vai lá e toca em Eliseu. Eliseu deixa os bois um pouquinho, vai até Elias e diz: meu senhor, eu entendi que o senhor está me chamando para eu ir com o senhor, mas eu tenho família, tenho minha mãe e meu pai. Então eu estou precisando dar um pulinho lá em casa, só para me dar um beijinho nele de despedida. Elias falou: vai e volta. Aí Eliseu foi lá, se despediu dos pais, provavelmente os chamou, voltou, pegou os 2 bois que ele estava arando, matou, pegou aquela cangaia toda de madeira, fez uma fogueirona, fez um churrasco ou um cozido, porque o povo não comia nada frito, e fez uma festona de despedida. Para quê? Para deixar seu passado para trás. Porque se você quer viver uma vida extraordinária com Deus, seu passado não pode vir contigo. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Chegou a hora de vivermos o novo de Deus. Mas tem gente que não consegue viver o novo porque anda arrastando o velho. Sabe? Ah, pastor, tem umas coisas na minha lembrança. Ah, pastor, quando eu era pequeno meu pai me batia muito. Ah, eu fui abusado. Eu sou traumatizado. Vai ficar nessa? É isso? Traumatizadinho? Bullying? Na minha época de garoto, bullying era para fazer café. É só um trocadilho. Hoje, essas crianças ficam revoltadas. O passado, a Bíblia diz: eu vou trazer à memória aquilo que me traz. E o que não traz esperança? Eu limpo todo dia. Todo dia traz consigo o seu mal. Então eu faço uma limpeza para não aglomerar. Tem gente que vem falar comigo, eu pareço um aterro sanitário. Só tragédia. E aí? Tá difícil. Perspectiva: piorar. E o que você quer? Que Jesus volta? A minha vontade era falar: se ele voltar, tu não vai. Então que história é essa? Nós temos ouvido muito isso aqui. Está na hora do céu vir para a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no... Então, meu irmão, numa linguagem carioca, eu sou carioca e flamenguista, dá licença. Já que falaram que eu sou membro da igreja, eu posso falar as claras. Irmão, nós viemos aqui para arrebentar a boca. O bagulho nessa terra é doido. O inimigo é poderoso, mas o aliado dá de 10 no chifrudo. Que, aliás, o único chifrudo que não tem mulher é o Satanás. Nem sei como é que ganhou o chifre. Escute só. Deus está te dando a oportunidade de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Pare de olhar as coisas de uma forma fatalista. Mas você quer viver uma vida com Deus? Pega esse passado seu e taca fogo nesse troço. Faz uma festa de despedida. O que é o casamento? Casamento é uma festa de despedida. Acabou o alvará de soltura. Tu pegou perpétua. Você tá... Porque tu é solteiro. Escute só. Esse camarada vai dar uma festa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu passado foi bom, ele é o quê? Passado. E se ele foi ruim? Passado. Entendeu? E quem vive de passado? Museu. Isso aí. Você vive de perspectiva de futuro, de um Deus que está no controle de todas as coisas. Tem chave para abrir porta. Faz o que quer. Você só tem que estar afinado com ele, porque às vezes ele não está afim de fazer. E quando ele não está, não adianta. Lembra do Samuel? Orando: Senhor, perdoa o Saul, perdoa o Saul, perdoa o Saul. Deus falou: Samuca, segura a onda. Eu já estou por aqui com esse Saulzinho. Enche o teu vaso de azeite, dá um pulinho na casa de Jessé, o belemita, porque já escolhi um novo rei.
A casa do Saul caiu. Então você precisa de sensibilidade, porque às vezes você vai pedir coisa para Deus que Deus não vai te dar. Aí você vai ficar aborrecidinho. Ah, não vai me dar? Então tá bom, vou para o inferno. Isso mesmo. Um povo esquisito. Se Deus não vai me dar por quê? Porque não quer. E se Ele não quer, eu não quero saber se é bom ou se é ruim. Ele falou que não quer, Ele é mais forte que eu. Não vou te dar. Ah, não vai me dar? Então eu vou tentar conseguir sozinho. Tem uns malucos, depois diz que eu que sou engraçado. Então, primeira coisa que eu acho fantástico, esse camarada está disposto a deixar o seu passado para trás. Mata os bois e taca fogo no arado. Qual mensagem ele está nos dando? Eu estou fazendo algo e tomando uma decisão cuja qual eu não tenho para onde voltar. Isso aqui não tem. Hebreus, o justo vive e ele não ele vai adiante para a conservação Então tudo começa. Uma vida exponencial começa com uma decisão que não tem para onde voltar. Acabou. E agora eu vou andar com quem? Com Jesus, com Deus. E se Ele me der tudo, estou com Ele. E se não me der nada, também estou. E se eu estiver feliz, estou com Ele. E se eu estiver triste, estou com Ele. Não tem mais volta. Acabou, querido. Já era. Entendeu? Mas tem gente que não taca fogo nos aparelhos, não mata os boi. Então ele tem para onde voltar. Já viu uns irmãozinhos que vai e volta? Você chega perto do carnaval, desvia. Chapa o coco, toma os negócios, pega umas donas. E uma mulher feia. Tem uns caras que vai para o inferno por um motivo ruim. Ainda tem isso. Não. Você está rindo, mas é sério. Não é você, né? Escute só. Ele está dizendo para mim e para você: você quer viver uma vida extraordinária? Entenda que o passado precisa ficar para trás. Você já ganhou muito dinheiro, hoje não ganha mais, isso é passado. Você já sofreu muito, isso é passado. Sabe? Ah, pastor, eu me decepcionei. Me casei com um homem que me fez sofrer. E agora? Nunca mais quero saber de homem. Nossa. Por quê? Porque os homens são tudo igual. Eu falei para a dona: a senhora conhece os homens tudo já? Tá rodada, hein, dona? Os homens é tudo igual? Ela falou: você é bobo, pastor, não estou falando nada disso. Eu falei: nem eu só segui o texto. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se o seu passado for ruim, eu sei que Deus é bom. Eu não sei se alguém te machucou, eu sei que Deus cura. É assim que funciona. Se eu contasse meu passado para você aqui, você ia embora chorando. Ia dormir hoje de luz acesa. Sim. Certo? Porque tem gente aqui que eu sei que a sua vida deve ter sido muito difícil. Mas não matou você. Teve gente que a vida nem foi tão difícil e morreu de Covid esses dias. Olha como é que você está na vantagem.